e começa agora mais um episódio do Melipocast. Pessoal, como vocês podem perceber, o episódio dessa quinzena aqui ficou um pouco mais longo do que a gente esperava, porque o tema é extenso, né? Ele exige uma certa atenção e os nossos convidados, as nossas participações foram muito ricas, então o episódio ficou maior do que esperado. Para os próximos episódios, a gente vai tentar manter a extensão do programa por volta de 50 minutos, beleza? Hoje, no nosso episódio do Melipocast, nós vamos falar um pouco sobre as principais diferenças entre a apicultura e a meliponicultura. Obviamente que para tratar desse tema, nós tínhamos que convidar um apicultor para falar do assunto, né? Então, o Maurício Scalopi, do projeto Dona Beia, apicultor lá em Botucatu, ele está aqui participando da mesa com a gente. Oi, colmeia, eu sou Maurício Scalopi, eu sou apicultor e eu vim para falar das abelhas com ferrão. Olá, colmeia, aqui quem fala é Gabriela Silva, eu sou engenheira ambiental e comecei na meliponicultura por pura curiosidade e considero a apicultura um esporte radical. Oi, colmeia, eu sou o Thiago, sou biólogo, geneticista, professor e o meu amor pelas abelhas começou o dia em que um monte delas tentou me ferroar. Olá, amigos do Melipocast. Aqui é a Sheina, eu sou cientista e estudo abelhas. O meu sonho é que um dia a meliponicultura seja tão reconhecida como a apicultura. Aqui é o Celso Barbieri e eu gosto de abelhas, mas eu dispenso as ferroadas. Olá, colmeia, eu sou André Matos, meliponicultor urbano e fotógrafo, e o meu contato na natureza com as abelhas apis é geralmente através das minhas lentes. E hoje participam da mesa o Celso, o Thiago, a Gabriela, a Sheina e o nosso convidado especial, o Maurício. Você está ouvindo o Melipocast, um oferecimento de meliponicultura.org. Então, pessoal, agora para a gente conversar um pouco sobre a apicultura, né, é importante a gente ter em mente alguns dados sobre a atividade, né, que é uma atividade global. Você encontra apicultores no mundo todo. Bom, assim como a meliponicultura é uma atividade já bastante antiga aqui nas Américas, a interação dos humanos com as abelhas apis mellifera, ela também é muito antiga. Nós temos alguns desenhos rupestres em cavernas na Espanha, por exemplo, que datam aí de 6.000 anos e já mostram seres humanos coletando produtos dentro de uma colmeia que está dentro de alguma cavidade, né? Mas em termos da atividade em si, como apicultura, o registro mais antigo já encontrado, ele data aí de uns 3.000 anos atrás, em torno de 900 a.C., no Vale do Rio Jordão. Mas só para ter uma ideia de como, nesse ponto que a gente está já avançado, todas as colmeias aqui, elas já estão em vasos de cerâmica, tá certo? E é um apiário muito bem organizado, numa área urbana, né? Então, para chegar nesse ponto, a gente imagina que os princípios da apicultura já vinham de muito antes. Inclusive, nesse trabalho, eles têm até uma... eu sou um dos autores desse trabalho, né? A gente encontrou até uma coisa muito legal, que foi o seguinte: a espécie criada ali no Vale do Rio Jordão, ali em Israel, a subespécie criada, né? Ela não é nem a nativa da área, ela é uma subespécie que ocorre na Turquia. Então já indicava que eles tinham ou conhecimento de que a rainha era a mãe de todas as abelhas e trocavam as rainhas, né? Ou então que eles já transportavam colônias de uma área para outra. É um ótimo paralelo mesmo, Thiago. Essa questão das pinturas rupestres, né, na Europa, retratando a apicultura, né, de forma tão
antiga, né? Quando a gente compara com os códices maias aqui nas Américas, né? Retratando o contato das populações indígenas com as abelhas centenas de anos atrás, né? Então, ambas as atividades, tanto a apicultura quanto a meliponicultura, são realmente antigas, né? O que acontece é que elas se desenvolveram de forma bastante diferente. E o interessante é que tanto esse relato do apiário no meio do vale na cidade no Vale do Rio Jordão, quanto os códices maias, eles já mostram uma atividade desenvolvida, ou seja, eles já tinham um domínio da biologia dos bichos para poder colocar eles dentro de colmeias racionais, né, para poder manipulá-los. Agora, se você pegar a pintura rupestre, que data aí de 6.000 anos, e os estudos de etnobiologia realizados com os índios caiapós, que tem os relatos e nomes de várias estruturas do ninho, fases de desenvolvimento das abelhas, a gente vai ver que essa relação homem-abelha, ela é muito antiga, né? E isso é uma coisa linda da gente pensar. É muito interessante olhar essa linha do tempo, do desenvolvimento da atividade da apicultura como um cultivo, né? De um alimento ou de outros produtos que as abelhas oferecem. E também do desenvolvimento das técnicas da apicultura, né? Técnica de manejo, de migração, enfim. E aí eu queria saber de vocês, que são especialistas, como que a apicultura chegou aqui, como a atividade da apicultura e a Apis mellifera chegaram aqui no Brasil. Bom, essa é uma história interessante. As abelhas do gênero Apis, elas foram introduzidas aqui no Brasil em 1839, é um relato do professor Paulo Nogueira Neto. O introdutor das abelhas foi o padre Antônio Carneiro, e ele traz para o Rio de Janeiro 9 colmeias de Apis mellifera mellifera, a abelha preta, né, que eles chamam lá na Europa. E é interessante porque ele cita que dessas 9 colônias, 2 morrem, mas que ao final do ano já são 50, que no próximo ano são 200, e depois eles entregam essas colônias para o governo local, sem dizer se essas 200 são novas introduções ou divisões. Mas o mais interessante é que, diferente do que muita gente pensa, a introdução das Apis mellifera no Brasil, ela se deu por conta da produção de cera branca para velas religiosas, né? Como a cera dos Meliponini, ela é marrom, o cerume é misturado aí cera com própolis e com resinas, ela era imprópria para a gente poder fazer as velas. Então a introdução inicial das Apis mellifera é justamente para a produção dessas velas. Essa situação, ela só tem a adição de algumas subespécies na sequência, porque conforme os imigrantes europeus foram vindo, eles traziam as subespécies que estavam mais acostumados a trabalhar. Então, por exemplo, os italianos trouxeram a Apis mellifera ligustica, né, a abelha italiana, os alemães trouxeram a Apis mellifera cárnica e assim por diante. E até 1956, aqui no Brasil, a gente só tinha subespécies de origem europeia, que são pobremente adaptadas ao nosso clima tropical. Afinal de contas, se desenvolveram por milhões de anos, né, em clima temperado. Eis que o governo brasileiro convida o então iminente geneticista, o professor Warwick Stevancare, para fazer aí uma pesquisa e descobrir uma subespécie de Apis mellifera que fosse de clima tropical e que fosse produtiva. E após aí uma série de pesquisas, o professor Kerr descobre relatos de uma subespécie africana que produzia até 70 quilos de mel por colônia por ano, o que é muito mel. Essa subespécie, inicialmente, ela foi identificada como sendo Apis mellifera adansoni. Depois, o professor Hüttner reclassifica ela como Apis mellifera scutellata, que é a subespécie que foi introduzida aqui no Brasil. E o professor Kerr vai para a África, usando o dinheiro de um prêmio que ele ganhou, para fazer a busca dessas abelhas. Essas
abelhas, então, elas são trazidas para o Brasil. O professor Kerr traz, então, somente as rainhas em gaiolinhas com operárias. E chegando aqui no Brasil, ele traz 49 rainhas, introduz essas rainhas em colônias de abelhas europeias, troca a rainha, né? Leva todas essas colônias para uma quarentena no Horto de Camaquã, aqui no estado de São Paulo, em Rio Claro, e deixa lá essas abelhas em quarentena. Em quarentena, que eu quero dizer, ele coloca uma tela excluidora de rainha na frente de cada uma das colônias, e essa tela permite que as operárias saiam para forragear, mas não que a rainha saia para que o ninho possa enxamear. E aí, diz a história que um apicultor amigo do professor Kerr foi até o Horto de Camaquã, sem avisar ninguém, para conhecer as tais abelhas africanas que tinham acabado de chegar. E o que ele faz é que ele retira as telas excluidoras da frente das colmeias, porque a malha da tela excluidora que o professor Kerr colocou era muito apertada, e quando as operárias entravam nas colônias, as bolotas de pólen caíam da corbícula e as colônias não estavam se desenvolvendo a contento. Quando o apicultor faz isso, ele não só retira, mas ele não conta para ninguém por um tempo. Não sei se ele se esquece ou se ele achou que não era importante, e ele não conta. Quando os pesquisadores, o grupo do professor Kerr, fica sabendo, vai até o horto, só que nessa altura, 26 colônias já tinham enxameado, já tinham se estabelecido como colmeias selvagens na natureza. E aí dá início ao processo de africanização das abelhas Apis mellifera no Brasil. Inicialmente, a gente pode pensar que não teria problema algum, né? Mas o grande problema nesse caso é que quando essas abelhas africanas são trazidas para o Brasil, apesar de muito produtivas, elas também apresentavam algumas características indesejáveis, como, por exemplo, a agressividade, né, uma alta defensividade e uma alta taxa de comportamento enxameatório. E a ideia do professor Kerr era, uma vez essas abelhas estabelecidas em quarentena, realizar um programa de melhoramento genético, onde ele ia cruzar essas mais produtivas com as abelhas europeias, tentando produzir inicialmente uma linhagem que fosse produtiva e dócil, o que nunca teve a chance de ser testado. Essas abelhas caem no ambiente natural, rapidamente elas se espalham, não só pelo Brasil, como pelas Américas, né? Então, para vocês terem uma ideia, ao sul ela migra até mais ou menos o paralelo 33, 34, ali passando no Uruguai, um pouquinho no norte da Argentina. A oeste elas são limitadas pela Cordilheira dos Andes, elas não conseguem subir e passar os Andes, então no Chile não tem abelha africanizada. E ao norte o limite foi os Estados Unidos, né? Então elas já ocupam hoje o sul dos Estados Unidos, em menos de 50 anos elas chegaram e ocuparam o continente inteiro. Só que, dada a biologia da abelha africana, que passou a ser chamada de abelha africanizada nesse momento, como ela é muito diferente da biologia da abelha europeia, isso estabelece imediatamente uma nova realidade para a apicultura do continente como um todo. Então, Maurício, como que é hoje, né, para você que é apicultor, essa relação com as abelhas africanizadas, né? Porque a gente não tem mais, com exceção de Fernando de Noronha, a gente não tem mais abelhas europeias no Brasil, né? A gente tem só as variantes africanizadas. Como é a atividade no dia a dia hoje, né? Bom, acho que, assim como provavelmente a maioria dos apicultores brasileiros hoje em dia, eu fui formado já numa apicultura africanizada, vamos dizer assim, que já aprende a lidar com a abelha Apis mellifera africanizada. Então, essa apicultura prevê a adoção de algumas medidas que envolvem principalmente segurança. Então, por exemplo, o apicultor brasileiro, ele precisa ter um macacão reforçado e que protege todas as partes do seu corpo.
Além disso, o fumegador de um apicultor aqui no Brasil, ele tem uma capacidade de armazenamento de combustível, que geralmente é serragem ou maravalha, também maior, porque a demanda por fumaça durante o manejo é constante e maior que uma abelha Apis mellifera europeia. E também a localização dos nossos apiários precisa ser numa distância segura em relação a locais onde há passagem de pessoas, como estradas ou mesmo residências, e também de animais, principalmente aqueles confinados. Então essas são algumas das medidas, principalmente na questão de segurança, por ser um animal mais defensivo, como já foi comentado, para a gente evitar acidentes. Então, nos anos subsequentes à introdução da subespécie africana, houve um grande esforço de pesquisadores e apicultores aqui no Brasil para que a gente pudesse ter protocolos de manejo e também equipamentos e materiais que fossem compatíveis com esse novo comportamento muito mais defensivo que as subespécies europeias, que os apicultores então na época estavam acostumados. E acredito que a apicultura brasileira colhe então os frutos desse trabalho e que colocam a gente num potencial de ser uma atividade extremamente produtiva e competitiva em relação ao mercado internacional. Pois é, Maurício. O Brasil está entre os países da América Latina com uma alta produção dentro da apicultura, junto com a Argentina e com o México. São dois outros países com produção bastante expressiva. E para o Brasil, a gente tem alguns dados da ABMEL, que é a Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, para 2017. Nesse ano, a produção atingiu mais de 27 mil toneladas só para exportação, o que resultou em uma receita de 121 milhões de dólares para o país nesse ano. Apesar disso, o consumo de mel pelos brasileiros ainda é bastante baixo, estimado em 60 gramas por ano, sendo que a gente sabe que existem países em que esse consumo atinge até 1 quilo por ano para cada habitante, mostrando que ainda tem bastante mercado aqui no país para ser explorado. E eu ouvi dizer que você tem experiência com a apicultura do Uruguai. Será que você podia contar um pouquinho para a gente sobre essa experiência? Com prazer, Sheina. Foram algumas razões que me levaram a conhecer a apicultura no Uruguai. Uma delas é que um país tão pequeno produz cerca de 11 mil toneladas de mel por ano. Isso representa cerca de 25% do que o Brasil produz, com toda a sua dimensão territorial e com um clima muito menos favorável que o nosso, com um inverno mais rigoroso e com uma flora muito menos abundante. Uma outra razão foi o grande número de unidades de extração de mel, que a gente chama de Casa do Mel, certificadas pelo governo. Então isso demonstra que existe uma grande facilidade e um grande incentivo para que o apicultor acesse mercados de forma regularizada. E além disso, há um sistema muito bem estruturado de rastreabilidade do mel produzido no Uruguai. Então todo apicultor tem uma identificação, todos os apiários são identificados, assim todo o mel que sai do Uruguai, que exporta praticamente 90% do que produz, possui uma identificação de onde foi extraído, que dia e de que apicultor aquele mel pertence. Então isso confere uma qualidade bastante grande para o seu produto. O problema da apicultura no Uruguai é que eles são extremamente dependentes da exportação e muitas vezes os preços do mercado internacional não são tão favoráveis. Então aqui no Brasil, como a gente tem esse mercado interno com potencial tão grande de ser desenvolvido, isso é uma outra vantagem que a gente tem na apicultura aqui no país. O problema é que os entraves burocráticos muitas vezes não favorecem o desenvolvimento de uma apicultura voltada para o mercado interno aqui no Brasil. Muito bacana, Maurício, esses dados que você passou pra gente, né, mostra bem o potencial que a apicultura tem. O Uruguai, um dos menores países que a gente tem aqui na América Latina, tem
essa amplitude na produção de mel e da apicultura como um todo, né, que não se basta só no mel, e é interessante pensar o potencial que o Brasil tem, né, com essa dimensão territorial e com a diversidade de flora e de biomas que nós temos aqui no nosso país. Então, assim como os dados que a Sheina já apresentou aqui pra gente, o Brasil tem um potencial muito grande, né? Assim como a meliponicultura, eu acredito que a apicultura também é uma atividade promotora da sustentabilidade, apesar de ser uma espécie exótica, né? Bom, para quem tem interesse em iniciar na atividade da apicultura, é muito interessante começar a estudar antes de efetivamente colocar para rodar, né? Então, é muito importante procurar associações, instituições e pessoas de confiança que ofereçam cursos de formação para essa atividade. Uma dica que eu dou aqui é o Senar, que é um braço do Sistema S, que está vinculado aos sindicatos rurais das cidades que têm zona rural, né? E o Senar oferece anualmente esse curso de apicultura com formação, com apresentação das formas de segurança para uma atividade que é relativamente arriscada, né? Então é muito interessante começar pelos estudos e eu indico aí, além das associações e dos conselhos que a gente tem aqui no Brasil, o Senar é um bom lugar. Pessoal, mas embora as duas atividades tenham muitas semelhanças, né? Elas também têm bastante diferença, né? Até por causa da diferença de diversidade, né? Dos grupos, né? Porque quando a gente fala de Apis mellifera, fala da abelha com ferrão, a gente, por mais que esteja tratando de várias subespécies, de algumas linhagens diferentes, a gente está falando da mesma espécie. Agora, quando a gente fala de abelha sem ferrão, a gente está falando de centenas de espécies só no Brasil, né? Então as atividades vão ser bastante diferentes, os apicultores vão ser diferentes dos meliponicultores, né? E uma coisa interessante com relação a essa diversidade é que quando você trabalha, por exemplo, na apicultura, que você está trabalhando com uma única espécie, uma coisa que você descobre serve para toda a atividade. Quando a gente está falando de abelha sem ferrão, que são centenas de espécies, você tem umas características que por vezes são tão distintas que não se adaptam. Então, por exemplo, a gente tem espécies que vão bem em caixas verticais, espécies que vão bem em caixas horizontais, espécies que constroem o seu ninho em discos, em cachos, né, e em espiral. Então cada uma delas tem um manejo diferente e isso acaba por, além de enriquecer a atividade, mas acaba por fazer com que os avanços sejam mais lentos também, né? Embora uma coisa que nós vejamos com bastante frequência é a criatividade do meliponicultor, que acha soluções muito rapidamente para problemas que aparecem ou para dificuldades encontradas para se adaptar à técnica de uma espécie para outra. Veja aí, por exemplo, os diversos modelos de caixa e a adaptação, por exemplo, de caixas para boca de sapo, né? Essa diferença entre espécies, né, que faz com que a meliponicultura seja tão diversa e necessite também dessa criatividade. É muito importante a gente lembrar que dentro da meliponicultura, dentro da criação racional das abelhas sem ferrão, a gente tem muito além do que só a produção de subprodutos, como mel, como a própolis, né? Nós temos na meliponicultura a atividade de hobby, né? As pessoas que criam abelhas, que constroem os seus meliponários como um hobby, ou como conservação, ou como educação ambiental. Então, a meliponicultura é muito além da atividade econômica de produção de mel, né? É também uma atividade de conservação, educação, lazer, enfim, e ciência principalmente. Isso mesmo, Gabi.
Uma das coisas que eu identifiquei, né, no meu mestrado, fazendo uma caracterização da meliponicultura aqui no estado de São Paulo, é que pelo menos aqui no estado de São Paulo, mais de 70% dos criadores de abelha sem ferrão criam por motivos de conservação ou de hobby, né? Até para o consumo próprio de mel, né, o consumo doméstico, e muito poucos criadores têm o intuito de criar as abelhas para produzir o mel no sentido de comercializar, né? Então, os principais motivos que levam as pessoas a criarem abelhas sem ferrão são esses, né? Lazer, conservação, né? Tipo, o intuito de conservar essas espécies e também de levar a educação sobre os organismos polinizadores, que é uma coisa muito característica do meliponicultor. Outra coisa que a gente pode perceber, pode analisar, é que os meliponicultores, eles estão mais presentes em ambientes urbanos, né? Já os apicultores, até pela questão da defensividade, da agressividade das apes, eles precisam, né, por lei até, estarem em ambientes mais rurais, mais afastados dos meios urbanos, né, por questões de segurança. Enquanto os meliponicultores, eles podem cultivar as abelhas sem ferrão em casa, em apartamento, em praticamente qualquer lugar, né, desde que tenha recursos para as abelhas e as abelhas estejam no ambiente de ocorrência delas, eles podem cultivar essas abelhas. Agora, duas coisas aqui que vão um pouco no sentido do pouco consumo de mel no Brasil, né? São uma que o Brasil ele é um país que teve por muito tempo, né, a economia baseada na produção de cana-de-açúcar. Então o brasileiro está muito acostumado com o paladar, né, do doce do açúcar de cana. Enquanto na Europa, por exemplo, eles têm açúcar de beterraba, de outras fontes que não a cana-de-açúcar. Então o mel acaba sendo uma fonte de glicose mais desejável. Agora, o outro fator é justamente esse que, tipo, no Brasil, as pessoas não enxergam o mel como uma fonte de alimento, enxergam o mel muito mais como um remédio, o que não está de todo errado, porque o mel ele tem várias propriedades assim que são nutritivas, fazem bem para a saúde, mas o mel é muito mais um alimento do que um remédio, né? Então isso é uma coisa que também limita um pouco o consumo do brasileiro, o consumo de mel do brasileiro, mas pode ser revertida aí. Então é importante que a gente tenha em mente que por mais benefícios que o mel ele tenha para a nossa saúde, ele não deve ser lembrado só na hora de que a pessoa está doente, né? Que acaba gerando aquela memória afetiva do xarope com mel, de mel e agrião, né? Aquilo, o xarope para tosse. Não, a gente tem que pensar no mel como alimento no dia a dia, né? Que é uma fonte de açúcar melhor do que o próprio açúcar de cana, né? Tem outros nutrientes, sais minerais ali que a gente não tem no açúcar de cana. Agora, outra diferença assim marcante, né, entre a apicultura e a meliponicultura vem pela própria biologia das abelhas, né? Sheina, você pode falar pra gente um pouco mais sobre essas diferenças, principalmente na questão da reprodução das abelhas? Bom, Celso, apesar dessas duas abelhas serem abelhas sociais, a biologia delas é bastante diferente. Isso vai influenciar como o manejo vai ser feito. Então, em relação à reprodução, algumas diferenças que a gente conhece são em relação ao enxameamento. No caso da apis, é a rainha velha que deixa o ninho e a rainha nova herda o ninho antigo. E o oposto acontece nas abelhas sem ferrão.
é a rainha nova que deixa o ninho, fundando um novo ninho junto com as operárias. Além disso, na Apis existe um comportamento que é o enxame de abandono. Quando as condições não são favoráveis, o ninho consegue se mudar de lugar, e isso não ocorre nas abelhas sem ferrão, então não tem esse problema do ninho deixar o lugar caso as condições não estejam boas. Isso então implica o manejo que o apicultor vai fazer, não é uma preocupação para o meliponicultor. E outra diferença que a gente conhece é que a rainha de Apis mellifera acasala com vários machos, vários zangões. Em média, cada rainha acasala com 12 zangões diferentes. No caso das abelhas sem ferrão, não. Tudo que a gente conhece até agora mostra que cada rainha casala com apenas um macho. E todo esse conhecimento da reprodução, então, influencia algumas estratégias de manejo, por exemplo, relacionadas à seleção artificial, melhoramento genético. Você consegue selecionar linhagens de acordo com características de interesse. Você consegue fazer fertilização controlada. No caso dos zangões, é possível extrair o sêmen para fertilizações controladas. Esse sêmen pode ser criopreservado em condições de laboratório. E tudo isso que eu falei é conhecido e realizado já para apis, para apicultura. A gente não tem técnicas tão avançadas para meliponicultura. A apis é um dos insetos mais estudados do mundo, por isso existem técnicas de manejo muito mais aprimoradas, e isso ainda está em desenvolvimento para meliponicultura. E apesar de a gente ter técnicas tão avançadas para apicultura, não adianta simplesmente pegar as mesmas técnicas e tentar utilizar para meliponicultura, pelas tantas diferenças de biologia e de comportamento que a gente sabe que essas abelhas diferentes têm. Então ainda é preciso muito estudo, muito trabalho para a gente conseguir adaptar essas técnicas para as abelhas sem ferrão. A Apis mellifera é um dos insetos mais estudados do mundo, por isso a gente tem tanta coisa, tanto conhecimento, e a gente precisa desenvolver isso ainda para meliponicultura. Maurício, e você que trabalha tanto com as abelhas com ferrão, mas também tem uma experiência em meliponicultura aí que eu sei, como é que você vê, né, essas diferenças entre as duas atividades? Como que são essas diferenças do ponto de vista de um apicultor? Olha, Celso, realmente eu entrei na meliponicultura há uns anos e fiquei fascinado, sou fascinado pelas abelhas sem ferrão. E isso, para mim, foi muito importante na minha formação de apicultor, porque me fez olhar com muito mais atenção para a nossa fauna de abelhas nativas, né? Não só as abelhas sociais, as abelhas sem ferrão, mas também as solitárias. Então, eu passei a questionar bastante, né, qual que é o meu papel enquanto criador de uma abelha exótica e que impactos isso poderia estar tendo no ambiente. Então, principalmente por esse aspecto enxameatório tão forte, né, onde o enxame se divide quando cresce muito, quando tem uma abundância de recursos, ou pelo abandono do local, quando ele não tem uma condição tão favorável de desenvolvimento. Então a gente tem aí uma dispersão dessa espécie de abelha por ambiente de uma maneira muito, muito facilitada, né? Muito favorável. Então, hoje em dia, eu tenho adotado uma visão de que talvez seja interessante que as abelhas Apis mellifera só sejam criadas, só sejam mantidas em colmeias, né? Em caixas racionais, evitando dessa forma sua dispersão e ocupação de locais de nidificação que poderiam estar sendo ocupados por abelhas nativas, no nosso caso, sem ferrão. E a gente ainda nem está falando da competição que existe por recursos alimentares entre as apis e as abelhas nativas, né? Tanto sem ferrão como solitárias. Então, acredito que a apicultura é uma realidade, né? Foi um organismo introduzido, exótico, e
acredito que irreversível, né? Então a gente teve, não foi só a apis que foi introduzida no Brasil por imigrantes, né? São inúmeras espécies, tanto vegetais como animais, e eu acredito que a gente tenha que então refletir sobre como minimizar os possíveis impactos que esse organismo pode estar tendo na nossa fauna nativa. E eu acredito então que o apicultor tem esse papel de manter essas abelhas em colmeias racionais, né? E evitar então a sua enxameação para que, principalmente, evite de ocupar locais de nidificação de abelhas nativas e também pela questão de segurança, que a gente já comentou bastante, né? Devido ao seu comportamento defensivo. Então, a gente vai entrar na primavera agora e é muito comum a gente ter relatos então de enxames migratórios em ambientes urbanos, por exemplo, e que podem causar acidentes ou no mínimo um grande transtorno em virtude desse comportamento enxameatório. Nesse cenário que nós comentamos, então, nós temos a abelha africanizada espalhada praticamente por todo o país e em grande abundância. Isso nos leva a perguntar, então, se existe competição entre a apis mellifera e as abelhas nativas que já ocorriam aqui. Para comentar um pouco essa questão, a gente convidou o Dr. Liedson Carneiro, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, para comentar um pouquinho para a gente. Bom, introduções de espécies ocorrem e ocorreram pelo mundo todo e é muito importante avaliá-las, uma vez que podem estar afetando as espécies nativas. E a introdução da apis mellifera pode ser um desses casos, porque ela tem todas as características para se dar bem nos ambientes, fazendo com que seja uma boa competidora. Não é à toa que ela consegue viver praticamente em todos os lugares. Sabemos a importância econômica da apis, na produção de mel e na polinização de diversas culturas agrícolas. Isso é incontestável, mas, por ser uma boa competidora, a apis pode sim estar afetando as abelhas nativas por meio de competição por recursos. Ou seja, a apis mellifera pode estar usando o alimento e as áreas de nidificação que seriam utilizadas pelas abelhas nativas. No entanto, é difícil avaliar com precisão se há mesmo essa competição, porque como a apis se encontra espalhada praticamente por todos os ambientes, fica complicado saber como as abelhas nativas se comportariam caso não houvesse a presença dela. Embora seja difícil avaliar tudo isso, nós temos inúmeras evidências em estudos que indicam que as abelhas nativas podem sim estar sendo prejudicadas pela apis mellifera. É interessante se a gente olhar, com essa fala do Maurício, em que ele comenta sobre a competição das abelhas africanizadas com as abelhas sem ferrão, e o Liedson falando sobre a dificuldade de se medir. Temos aí alguns trabalhos na literatura, principalmente feitos pelo Dr. Rubik na década de 80, em que ele mostra umas coisas muito interessantes. Por exemplo, que em ambientes que tem muita abelha africanizada forrageando, por vezes as abelhas sem ferrão modificam o horário de forrageamento. Parece que o que ele dá a entender nos trabalhos é que, como a flora da região que ele está trabalhando é muito rica em oferta de pólen e néctar, as abelhas sem ferrão preferem trocar o horário em que elas forrageiam, por vezes até as plantas em que elas forrageiam, para não ter esse encontro físico com as forrageiras de apis mellifera. Então, assim, isso já é de alguma forma um sinal de competição, principalmente se a gente pensar em abelha africanizada como um bicho que está extremamente bem adaptado a viver aqui no nosso ambiente nas Américas, Tem até um trabalho do Spencer, do professor Spencer, na década de 90, em que ele faz um relato impressionante. Por exemplo, só na cidade de Ribeirão Preto, em um único ano, mais de 900 chamados para os bombeiros para retirada de enxames de abelhas africanizadas na parte urbana de Ribeirão Preto. Isso dá quase 3 por dia. Só daí a gente consegue ter uma ideia da densidade populacional das abelhas africanizadas aqui nas Américas. Além disso, Liedson, você tem um estudo sobre a polinização do cajá e a busca de pólen pelos visitantes florais. Será que você poderia comentar um pouquinho desses resultados e dessa relação da apis com os polinizadores nativos?
Nesse estudo sobre a polinização do cajá, nós encontramos um padrão bem interessante de visitação floral por Apis mellifera e por abelhas nativas, que se repetiu durante os 5 anos de estudo. As flores do cajá abrem de madrugada e bem no início da manhã, no crepúsculo ainda, uma grande quantidade de forrageiras de apis visita as flores. Daí, em pouco tempo, em menos de 1 hora, as apis levam praticamente todo o pólen com elas. Após o amanhecer, as abelhas nativas, principalmente as abelhas sem ferrão, começam a visitar as flores, só que em baixíssima quantidade. E observando esse padrão, ficamos nos perguntando, será que isso poderia ser uma evidência de competição entre apis e abelhas nativas? E nos últimos 2 anos de pesquisa, nós resolvemos fazer um experimento que consistia na exclusão das apis de forma temporal, isolando as flores e as mantendo com muito pólen no horário em que as abelhas nativas iniciavam a visitação. Ao fazer isso, nós observamos um aumento de até 3 vezes na quantidade de abelhas nativas, sendo uma evidência de que, se não houvesse apis, as abelhas nativas estariam visitando bem mais as flores do cajá. Do ponto de vista da planta e da produção do cajá, a Apis mellifera desempenha de forma efetiva o seu papel como polinizador, mas não sabemos se as abelhas nativas, principalmente as abelhas sem ferrão, prejudicadas pela apis, seriam melhores polinizadores e melhorariam a produção do cajá. Bom, acho que pensando nessa alta densidade populacional, né, das Apis mellifera aqui no Brasil, da competição que elas têm com as abelhas nativas, né, e dos exemplos que a gente tem do que acontece, né, na apicultura e as diferenças para a meliponicultura, a gente também pode utilizar, né, alguns exemplos da apicultura de problemas que já aconteceram com as abelhas com ferrão, né, para evitar certos problemas nas abelhas sem ferrão, né. A gente tem uma série de casos, uma série de problemas com a criação em larga escala, né, de Apis mellifera e pelo transporte de colônias de uma região para outra em outros países. E agora no Brasil a questão da polinização dirigida ela tá bastante em alta, tá começando ainda, né? Tá crescendo. Será que a gente pode usar esses exemplos de coisas que deram errado fora do Brasil até para desenvolver essa atividade, né, de polinização dirigida de forma mais sustentável aqui no Brasil? Muito bem colocado, Celso. Então, só para contextualizar, na apicultura a gente tem uma modalidade que chamamos de migratória. Então, na apicultura migratória, a gente tem basicamente 2 casos, né? Então, há aquele caso em que os apicultores levam os enxames, transportam esses enxames para locais onde há floradas abundantes, né? Aqui no São Paulo a gente tem os casos bastante conhecidos dos pomares de laranjeira e das florestas de eucalipto, né? Que dão muito mel, então muitos apicultores levam esses enxames na época da floração para a produção de mel, ou também para atender às demandas de polinização comercial ou polinização dirigida, né? Então a gente tem muitas culturas que têm uma alta demanda por polinização e geralmente um déficit, né? A população de polinizadores que ocorre naturalmente na área não atende aos requisitos daquela cultura agrícola presente na área. Então o agricultor precisa trazer enxames de fora para realizar a polinização. Ele faz isso alugando enxames de abelhas para fazer esse serviço. No Brasil, essa apicultura migratória visando a polinização de culturas agrícolas ainda é muito incipiente. Mas a gente tem alguns casos ao redor do mundo onde esse comércio de aluguel de enxames para fazer a polinização já é bastante forte, bastante estabelecido. Então, temos um caso bastante famoso, que é a produção
da amêndoa nos Estados Unidos, que tem uma demanda por quase 2 milhões de enxames anualmente. Então, é uma cultura que possui uma alta demanda de polinização. Então, o produtor de amêndoas, além de fazer todos os tratos culturais necessários naquela cultura, se ele não tiver a abelha na época da floração, ele não produz, né? Então, a gente tem um deslocamento de um número gigantesco de enxames que saem de vários locais do país e vão atender essa demanda de polinização da cultura da amêndoa. E por mais fascinante e impressionante que essa operação possa parecer, né? Afinal são centenas de enxames na carroceria de uns caminhões atravessando o país, são descarregados nos pomares e tal. Na verdade, todo esse manejo implica em uma série de problemas para as abelhas, né? Então, na verdade, apesar de ser bastante rentável para os apicultores, eles têm noção, eles têm ciência de que é uma atividade bastante prejudicial. Então, a gente tem o estresse que acomete essas abelhas durante esse transporte, né? Afinal, podem ser horas, dias presos dentro das colmeias até chegar nos pomares. A gente tem uma alimentação monofloral durante bastante tempo, né? Então, elas são levadas para locais que tem basicamente só amendoeira florescendo, né? Então, elas vão se nutrir aí basicamente de néctar e pólen de uma única fonte de planta. Isso é já comprovado cientificamente que não é benéfico para as abelhas, elas precisam ter uma diversidade de pólen, principalmente na sua alimentação, né? E a gente também tem a troca de agentes patogênicos, né, de doenças e pragas entre os enxames, visto que eles são colocados praticamente na mesma área, né? E a gente tem muitas vezes a troca, né, o trânsito de operárias de diversos enxames, que às vezes acabam voltando, erram a sua colmeia, entra na colmeia vizinha, e você nessa ação ela pode estar então transmitindo doenças entre as colônias. Então, assim, se um sistema de produção agrícola tem uma demanda pela alocação de recursos externos, nesse caso por enxames de abelhas, para atender a sua demanda de polinização, significa que a população de polinizadores presentes naturalmente no entorno dessa área não atende essa demanda. E isso talvez signifique um sistema não tão sustentável ou equilibrado. Mas como essa forma de cultivo agrícola é uma realidade praticamente no mundo todo, principalmente no Brasil, e a meliponicultura e as abelhas sem ferrão têm um potencial muito grande para atender a essa demanda por polinização, que a gente comece a preparar ela para isso, já antecipando os problemas que a apicultura enfrenta atualmente dentro desse manejo de migração visando a polinização. E talvez um sistema de produção que se beneficie muito da meliponicultura são os sistemas de ambiente protegido, onde a Apis mellifera vai muito mal, né, por estar em um ambiente enclausurado, e os ensaios que têm sido feitos, os testes que têm sido feitos usando abelhas sem ferrão, têm comprovado que elas atuam muito bem nesses ambientes fechados. Então, para concluir, a gente tem um potencial muito grande, porém um exemplo muito claro de que o que pode parecer muito bacana agora possa se tornar um pesadelo para a nossa meliponicultura no futuro, se a gente não encaminhar ela de uma maneira adequada. E a gente tem
hoje em dia, condições de já fazer um trabalho para que a gente minimize esses riscos de enfrentar os problemas que a apicultura enfrenta atualmente. E só para complementar isso que o Maurício disse, eu acho que é por aí mesmo, viu, Maurício? Essa parte da polinização dirigida, ela é uma fonte importante de renda pro criador, pro meliponicultor, né? Essa cultura de fortalecimento dos produtores agrícolas com os meliponicultores, essa relação, o fortalecimento dessa relação tem que acontecer mesmo, né? E só para deixar claro, ninguém aqui está defendendo que não se faça a polinização dirigida, né? Assim que nós olhemos com bastante calma os exemplos que nós já temos disso, né? Como esse que você citou das plantações de amêndoa na Califórnia, e que a gente aprenda com as coisas boas e repense em como fazer com as coisas ruins e o que isso pode acarretar para as nossas abelhas, né? Então, tem uma série de ações que a gente pode fazer, né? Então, para minimizar esse fato da colônia ficar ali, né, com um pólen monofloral por tanto tempo, será que você precisa manter a mesma colmeia ali tanto tempo nessa florada? Será que de tempos em tempos você não pode fazer um rodízio, trazer as que já estão lá para cá, levar novas para o lugar, trocar, né? Não tirar a colônia de uma plantação e imediatamente levar para outra, trazer de volta para o seu meliponário, fazer uma recuperação. Então tem um monte de coisas que a gente pode fazer para minimizar os problemas causados pela polinização dirigida para as abelhas, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que fazer junto. Academia, meliponicultores e apicultores, e a gente ir trabalhando sempre junto, porque eu acho que é um filão que está começando a aparecer no Brasil agora. A gente tem muita oportunidade de fazer esse filão, aproveitar muito bem ele, mas vamos fazer da melhor maneira possível, aprendendo com os erros dos outros. Por exemplo, uma outra coisa que a gente pode pensar aqui seria na utilização de mais de uma única espécie para fazer a polinização de determinada cultura, ver a eficiência disso, qual é a melhoria ou quais são os ganhos que nós teríamos se utilizássemos 2 ou 3 espécies diferentes na polinização de determinada cultura, e se houver um ganho ou se os níveis de polinização forem os mesmos, será que a gente consegue minimizar a troca de operárias entre as colônias se a gente intercalar as espécies e assim deixar os ninhos de espécie mais próximas, os ninhos de mesma espécie mais distantes fisicamente, e isso acaba por diminuir a troca de operárias de colmeia e com isso a troca de patógenos. Então tem muita coisa que a gente pode fazer, muita coisa que precisa ser estudada ainda, e é por isso que a gente reforça, vamos fazer isso, mas vamos fazer do jeito correto. Acho que uma coisa que a gente tem que levar em conta é que a gente pode, na meliponicultura, aprender muita coisa com a apicultura, né? Mas sem perder as características que fazem a meliponicultura uma atividade tão única, né? Além dos exemplos que a gente pode seguir para não cometer os mesmos erros, a gente pode tomar alguns bons exemplos, né? Como o projeto de ciência cidadã, que foi iniciado por um grupo de pesquisadores lá da Áustria, né? E eles têm um projeto chamado COLOS, né? Que ele trabalha com o monitoramento de perda de colônias de abelha com ferrão, né? Apis mellifera, lá na Europa, e foi se espalhando, né? Tipo, da Áustria para vários outros países da Europa, e hoje também tem colaborações em Israel, na Argélia e no México. Esse projeto, o COLOS, ele é bastante bacana porque ele é um projeto de ciência cidadã em que os voluntários eles são apicultores, né? E eles mesmos registram a quantidade de colônias que eles têm e a quantidade de colônias que são perdidas no período do inverno. Então isso dá uma ótima noção
de qual é a proporção, né, de sobrevivência e de perda de colônias nos períodos de escassez. Colmeia, eu quero já agradecer, né, a participação do Maurício, que foi o nosso primeiro convidado aqui no Melipocast e que enriqueceu bastante a discussão sobre as semelhanças, né, e diferenças entre apicultura e meliponicultura. E aí eu queria que o Maurício desse o recado dele, falasse um pouco do Dona Beia, falasse do projeto e dos produtos, né? Então, vamos lá, Maurício, o microfone é seu. Poxa, eu queria agradecer muito pelo convite. Eu já fui espectador de todos aqui do grupo nos eventos de meliponicultura, então poder estar numa mesma roda de conversa com vocês é muito especial. Bom, a Dona Beia tem suas raízes na apicultura. A gente busca fortalecer toda a cadeia produtiva, desde a parte de campo, buscando adotar um manejo que a torne bastante produtiva e ao mesmo tempo respeitando ao máximo o ciclo das abelhas e também estreitando esse contato entre os produtores e os consumidores. A gente tem muitos mitos ainda envolvendo os produtos das abelhas e a ideia é trazer informação para que as pessoas passem a adotar esses produtos no seu dia a dia com mais frequência, né? Produtos que têm seus valores tanto nutricionais quanto terapêuticos muito grande. E desde 2018 temos um projeto de meliponicultura aqui em Botucatu. Eu coordeno o grupo de criadores de abelhas sem ferrão de Botucatu e região, que tem o objetivo de fomentar e difundir a meliponicultura aqui no município e nas cidades vizinhas. Então a gente tem realizado oficinas, cursos de introdução, principalmente à meliponicultura, e tem oferecido um suporte para quem esteja a fim de começar ou quer saber mais sobre o assunto. Então fica o convite, quem estiver na região e precisar de um suporte, estamos aí para ajudar. E hoje, como convidado especial para dar o seu depoimento aqui no nosso Melipocast, eu tenho a honra de apresentar para vocês ele que foi o meu orientador de doutorado, hoje um grande amigo e um dos maiores pesquisadores de abelha do Brasil, o professor Lionel Segui Gonçalves. Ele vai dar aí um panorama de tudo o que eles fizeram ao longo da carreira inteirinha para ajudar a pesquisa com abelhas e a apicultura no Brasil. Obrigado, professor Lionel. Caro professor Tiago Francoi, meu brilhante colaborador, considero a sua iniciativa de fazer um live sobre o histórico da apicultura e meliponicultura brasileira e sobre as abelhas africanizadas, além de serem temas de muita importância atual no agronegócio do Brasil, uma excelente oportunidade para se divulgar e complementar informações sobre as pesquisas sobre abelhas do Departamento de Genética da USP de Ribeirão Preto. O departamento foi fundado pelo já falecido geneticista e grande cientista, meu orientador de doutorado, o professor Dr. Warwick Stevanker, com a colaboração de alguns de seus alunos, incluindo minha pessoa, e cujo trabalho retrata a história das abelhas africanizadas e das pesquisas com abelhas ali realizadas. Devo informar que ali foram realizadas mais de 200 dissertações e teses, além de monografias de alunos de graduação e de pós-graduação em genética e entomologia da USP de Ribeirão Preto. A maioria das monografias, dissertações e teses realizadas até 1992 constam da publicação Pesquisas com Abelhas no Brasil, de Soares e de Jong, 1992. Esses trabalhos e outros após 1992 até o presente
representam parte de um importantíssimo legado científico deixado pelo professor Kerr e colaboradores. São provas incontestes de que muito já foi feito na área de manejo, biologia e genética de abelhas africanizadas no Brasil, pois o professor Kerr nunca se descuidou dos objetivos de controlar essas abelhas. Nosso grupo de pesquisadores tem se destacado em várias áreas, inclusive em pesquisas recentes de ponta, como a transcrição do genoma das abelhas, liderados pelos colegas Zila Luz Paulino Simões, Klaus Hartfelder e Márcia Bitonti. Por outro lado, embora considere que a apicultura brasileira tenha se expandido muito nos últimos anos, desejo afirmar que muito ainda temos a fazer na área de melhoramento de abelhas no Brasil. Face aos problemas sociais criados pela agressividade das abelhas africanas, introduzidas em 1956 no país pelo professor Kerr, e face à inexistência na ocasião de bibliografias científicas disponíveis sobre essas abelhas, nossa equipe, por mais de 20 anos, teve que se dedicar principalmente aos estudos básicos sobre manejo, biologia e comportamento dessas abelhas importadas, para se conhecer melhor as características da abelha africana introduzida no país. Apenas para esclarecimento, comento um exemplo interessante: a descoberta de que o ciclo de vida das abelhas africanas é inferior em um dia ao ciclo das abelhas europeias. Esse fato foi o responsável pela expansão das populações de abelhas africanizadas no Brasil. Outra característica importante foi a longevidade das rainhas das abelhas africanizadas. Constatamos que rainhas de raças europeias apresentam vida média entre 1 e 2 anos de vida, ao passo que as rainhas de abelhas africanizadas no Brasil apresentaram longevidade média de apenas 8 meses. Esse resultado surpreendente interfere consideravelmente em qualquer programa de melhoramento, pois em menos de um ano as rainhas de uma colônia são substituídas naturalmente nas colmeias e o programa de melhoramento, não levando em consideração essa variável, torna-se sem valor. Essa informação surpreendeu os apicultores brasileiros que se baseavam em literatura estrangeira, acreditando erroneamente em longevidade muito superior das rainhas. Aí vemos claramente a importância das pesquisas. Outra característica biológica é o comportamento higiênico das abelhas do gênero Apis, descoberto por Walter Rothenbühler em 1964, que é uma característica comportamental controlada por pares de genes recessivos. Esta é uma das mais importantes características comportamentais das abelhas do gênero Apis. Ela está relacionada à saúde das abelhas e às atividades forrageiras, envolvendo produtividade de mel das abelhas, característica de maior interesse dos apicultores. A professora Kátia Pérez Gramacho, nossa colaboradora e atualmente docente da UFERSA em Mossoró, Rio Grande do Norte, tornou-se nossa maior especialista nesse tema. O apicultor gaúcho Aldo Machado dos Santos, de São Gabriel, Rio Grande do Sul, beneficiou-se da seleção do comportamento higiênico das abelhas, tornando-se um dos maiores produtores apícolas do Rio Grande do Sul. Em relação à agressividade das abelhas africanizadas, característica destacada nessas abelhas, Brandenburgo, Gonçalves e Kerr, em 1982, comprovaram que as abelhas com o mesmo genótipo respondiam de maneira 4 vezes mais agressiva no Nordeste do Brasil,
Recife, Pernambuco, do que no sudeste brasileiro, em Ribeirão Preto, São Paulo. Esse trabalho mostrou claramente o efeito do ambiente no comportamento das abelhas africanizadas e que a seleção feita em um determinado ambiente pode não ter o mesmo resultado em outro ambiente. Finalmente, desejo informar que no Brasil já existem centros universitários oficiais e privados com boas condições e boas facilidades e pessoal competente para realizar projetos de melhoramento de abelhas e que não necessitamos importar tecnologias nem importar rainhas matrizes ou selecionadas. Agradeço ao professor Tiago Francoy pelo honroso convite. Obrigado, Lionel. E agora no Melipocast, as perguntas dos ouvintes. Olá, eu sou o Tiago do Meliponário Sampaio e gostaria de saber o que falta para a meliponicultura chegar no status da apicultura, seja na legislação ou no consumo interno. Olá, Tiago. A sua pergunta ela é bastante interessante e ela também é bastante complexa, né? Para a gente tratar. Eu vou falar um pouco aqui resumidamente, mas eu acho que ela é tão boa que ela dá um programa inteiro por si. Então, algumas das coisas que a meliponicultura ela precisaria, né? Para se chegar no mesmo status da apicultura, embora eu pense que elas... Eu entendo isso de mesmo status no sentido de o mesmo impacto na sociedade e serem conhecidas da mesma forma, né? Mas o que eu acho, com base em tudo que a gente tem visto de mudanças e de estudos que têm sido feitos sobre o assunto, é que para a meliponicultura ela ganhar mais mercado, né, tem algumas coisas que precisam serem resolvidas realmente na legislação. Então, em alguns estados a meliponicultura ela já está regulamentada. Uma coisa que nós precisamos para a meliponicultura ganhar um status e uma visibilidade maior é a regulamentação da meliponicultura no nível federal, que é uma coisa bastante importante. Outro aspecto importante é que o mel de abelha sem ferrão ele tenha os seus padrões, né, próprios para poder ser comercializado. Também em alguns estados a gente já tem esses padrões, né, mas mesmo em estados em que tem esses padrões, muitas vezes os padrões eles ainda não estão no ponto legal para comercialização, porque tem espécies que fazem um mel bastante ácido e que tem algumas características que são muito variáveis e é completamente diferente do mel de Apis mellifera, né? Que por mais que ele tenha, dependendo da florada, características marcantes, eles são muito mais parecidos entre si, né? Então a gente teria que ter padrões muito mais sanitários, né? Do que parâmetros voltados para a caracterização do mel. Se você colocar mel de abelha sem ferrão num pacote só, é muito complicado. Para a gente poder ter esses padrões certinhos, muito provavelmente a gente ia ter que agrupar esses meles pelo menos nas abelhas do mesmo gênero, né? Tipo, padrões para mel de melípona, padrões para mel de Scaptotrigona e assim vai. Agora, quanto ao consumo, a gente tem que levar em conta que a própria oferta, né,
do mel de abelha sem ferrão, ela é muito menor do que a de Apis mellifera. Então a gente não encontra no mercado que nem a gente encontra o mel de Apis, né? A gente não encontra esse mel de abelha sem ferrão assim disponível. Então acho que um bom passo é a divulgação. É a gente fazer essa divulgação, aumentar a demanda pelo mel de abelha sem ferrão, porque também isso gera uma pressão para que a regulamentação ela venha, né? E agora no Melipocast, o nosso bloco de notícias. Fala pessoal, nessa edição do Melipocast eu trago para vocês duas notícias fantásticas que também são dicas imperdíveis. Vamos lá. A primeira é uma dica para quem é amante também de produtos com mel e principalmente cerveja, né? Nosso amigo e parceiro Eugênio Basile da MB, que faz um trabalho ímpar na divulgação e preservação das nossas abelhas nativas, lançou a cerveja M-Beer da série Nativas, né? A primeira edição da M-Beer ela leva mel de uruçu amarela. É uma cerveja estilo Kolsch, ela não é pasteurizada, ela foi feita em parceria com a cervejaria Bragantina, possui aromas leves de malte e mel. Ela tem uma cor dourado claro, uma leve turbidez, né? Ela tem uma sensação na boca, um corpo médio, sem um dulçor final marcante. É surpreendente a personalidade do mel de uruçu, que ficou presente nessa receita, né? Como traz notas sofisticadas de malte, como uma cerveja alemã pede, né? Nesse estilo alemão, e tem um retrogosto assim, de mel com suavidade. Ela é bem refrescante pela carbonatação, uma ligeira mineralização e leve acidez, que faz a boca salivar ao final do gole. Ela é para ser bebida fresca, em taça, como um vinho branco, né? Ela harmoniza bem com queijos frescos, pratos asiáticos leves, sushi, sashimi, massas, entre outros, né? E recomendamos que você visite o site da MB e garanta sua, né? Essa primeira edição de Uruçu Amarela já está no segundo lote. A próxima edição vai ser com mel de mandaçaia, mas o estilo dessa segunda edição ainda é segredo, tá? E se você quiser ganhar uma M-Beer, nós vamos fazer junto com o Eugênio um sorteio. Se inscreve nas nossas mídias sociais, né? No Instagram, @meliponiculturaoficial, e manda pra gente um direct com a sua sugestão de qual abelha, qual mel você acha que vai ser usado na terceira edição, né? A segunda aí já é a mandaçaia, essa primeira foi a uruçu. Qual que vai ser o mel usado na terceira edição? Visita também o Instagram da MB, mbmel, @mbmel, e lá tem um post com todas as cervejas dessa linha série Nativas e o nome do mel, nome da abelha de cada edição. E aí você vota na que você acha que vai ser a terceira, e entre as pessoas que acertarem e tiverem seguindo a gente, né, tanto no Instagram quanto no YouTube, youtube.com/meliponicultura, nós iremos sortear uma M-Beer, tá? E a segunda notícia também muito legal, que o primeiro curso de Meliponicultura e Ciência Cidadã da USP foi um sucesso absoluto, e como teve muita procura e as vagas foram limitadas, o conteúdo integral desse curso está disponível no nosso canal no YouTube. Então você pode visitar youtube.com/meliponicultura e assistir a playlist com todas as aulas, inclusive com todas as lives, né, todos os dias que tiveram lives com tira dúvidas, de 1 hora cada live, que agregou demais e muitas perguntas foram respondidas. Essas aulas, verdadeiras aulas nessas lives, complementam demais o curso, e é um material sensacional
que nós recomendamos que quem tiver interesse em meliponicultura e ciência cidadã aproveite, né? Se inscreva no canal, o canal vai receber algumas aulas extras relacionadas ao curso, até que depois futuramente tenha uma próxima edição, mas todo esse material da primeira edição está disponível no nosso canal, então compartilha com os amigos e vai lá dar uma conferida que está sensacional. Repetindo, youtube.com/meliponicultura. Até mais! Bom, pessoal, só para encerrar aqui, eu gostaria de agradecer muito todos vocês ouvintes, todo mundo que acompanhou esse episódio. Queria fazer um agradecimento especial aqui para as nossas participações especiais, né? Para o Maurício, que ficou na mesa com a gente, com o professor Lionel, para o Liedson, que colaboraram muito com o conteúdo e ajudaram a enriquecer bastante esse episódio. Eu gostaria também de convidar todos vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais, né? Para ficarem atentos a novidades e a nossa programação, os nossos novos conteúdos. Todos os links estão no linktree/melipocast. Lá você encontra todos os links, mas se você preferir, você pode nos seguir no Instagram, @meliponiculturaoficial, no YouTube, que é youtube/meliponicultura, no Facebook, que é o facebook/meliponicultura.org, e também, se você quiser apoiar o Melipocast para manter os episódios, né, para a gente poder produzir os episódios com qualidade, fazendo uma edição bacana e tendo nosso tempo para poder disponibilizar esses conteúdos, por favor, qualquer valor ajuda a gente no Apoia-se. Dá uma olhada lá, tem vários benefícios para os apoiadores, e os benefícios são de acordo com o quanto que você puder apoiar, mas qualquer R$1 já ajuda. Então, muito obrigado, e comenta aí no post ou nos comentários aqui qual você acha que vai ser o tema do próximo episódio, hein? Falou!